Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Salmos 37, versículo 4. Muitas vezes nós usamos essa segunda parte desse versículo, e Ele atenderá os desejos do seu coração, ao nosso favor. A gente imagina que Deus ele vai satisfazer todas as nossas vontades, todos os nossos desejos. Como se Deus fosse o nosso mordomo. Tudo que a gente quer, Ele vai fazer. Mas não é assim que as coisas funcionam. Se alguém te disse que é assim, então presta atenção, porque você está vivendo esse versículo de uma forma muito errada e talvez seja por isso que as coisas não acontecem na sua vida. Você já parou para pensar o que significa esse "e Ele atenderá os desejos do seu coração"? Quais será que são esses desejos que Deus diz que atenderá? E aí eu quero te dar uma dica, uma formulazinha para você refletir. Sempre que você tiver aí algo, um desejo no seu coração e você estiver na dúvida se Deus ele vai realizar ou não, se está de acordo com a vontade de Deus ou não, você faz essa pequena reflexão. Tudo que estiver dentro do maior mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, pode ter certeza que é o tipo de desejo do seu coração que Deus ele vai realizar. Quando você entende esse princípio, você fica em paz, tranquilo e confiante de que o seu desejo ele vai ser atendido, porque ele está em concordância com a palavra de Deus. E por isso você descansa. Mas você só entende isso quando você se deleita no Senhor. Ou seja, quando você é grato, quando você desfruta da presença dele, quando você tem intimidade com ele. Isso tudo é o que vai te fazer seguir firme no caminho e não se desviar e nem desanimar. Ou você pode até desanimar, mas você não vai desistir por causa do desânimo. Você vai seguir em frente mesmo com desânimo, independente do que você esteja sentindo, porque você está se deleitando no Senhor, você está confiando que Ele sabe o que está fazendo, que está tudo acontecendo conforme a vontade de Deus. E se não acontecer também aquilo que você deseja, você está em paz, porque você está na presença do Senhor. Isso é se deleitar no Senhor, é quando você tem interesse no seu Pai, no seu Senhor, no seu Criador, e não no que Ele pode te oferecer. E Deus, Ele tem prazer em abençoar quem tem interesse nele e não naquilo que Ele pode nos oferecer, aquilo que Ele pode nos dar. Infelizmente, tem pessoas que só servem a Deus porque sabem que Ele é dono de tudo, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele pode fazer a gente prosperar, Ele pode nos dar saúde, Ele pode nos dar tudo que a gente precisa. E aí essas pessoas, elas barganham com Deus, elas dizimam, ofertam tudo certinho, mas tudo esperando a recompensa, esperando algo em troca. Ó, eu tô plantando porque eu sei que eu vou colher. Claro que a gente tem que plantar pensando na colheita, naquilo que a gente quer colher, não é errado. Mas é errado quando a sua motivação é a colheita e não o fato de você estar servindo a Deus e sendo obediente a Ele. Se Deus estiver presente nos seus desejos, com certeza eles serão realizados. Não para o seu prazer, mas para a glória do Senhor. E eu digo isso com confiança, de desejo mesmo do nosso coração. Aqui não tá falando das necessidades. Necessidades é aquilo que a gente necessita. É a comida, nossa roupa, trabalho, nossa provisão, enfim. Desejos são coisas que a gente almeja, que a gente deseja, mas não necessariamente algo que a gente precisa, que se a gente não tiver, a gente não vai sobreviver. Desejo é muito mais complexo, isso eu acho que é algo muito particular nosso com Deus, individual. E eu falo com convicção de que Deus realizará mesmo esses desejos, porque não serão desejos egoístas, serão desejos que estarão em concordância com a palavra de Deus. O seu coração, ele vai estar em sintonia com Deus. Então, os desejos do seu coração, na verdade, quem vai estar colocando é Deus. Então, por isso, eles serão realizados, porque quem colocou foi Deus. Ele que dá o querer, ele é o que dá o querer e o realizar. Não, esse versículo aqui, gente, esqueci o versículo, mas é isso. É ele que põe o querer e o realizar, os dois. Enfim, vou deixar aqui. Mas é Deus que coloca os desejos no nosso coração. Então tem coisas que Ele coloca no nosso coração para que a gente vá atrás, para que a gente lute e a gente ore, peça. E aí, voltando naquele ponto que eu falei, que tudo que estiver dentro do maior mandamento, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, Deus ele vai realizar, porque esse é o objetivo principal do Evangelho aqui na Terra. Quando a gente ama Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos,
a gente consegue viver todos os outros mandamentos, porque a gente tá sempre com esses dois pensamentos: eu amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. A gente está sempre fazendo essa ligação. Então todas as nossas escolhas, mesmo que seja de forma inconsciente, elas acabam girando em torno disso. Então você vive o evangelho quando você entende esse princípio. Não adianta você tentar seguir todos os outros mandamentos se você não amar a Deus ou ao próximo, se você odiar o seu irmão, se você não entender esse que é o maior mandamento. Não adianta. Mas quando você entende esse princípio, o seu coração estará alinhado com o Senhor e por isso Ele realizará os desejos do seu coração. Então, se você tem aí algum desejo no seu coração que você quer saber se Deus vai realizar ou não, faça essa reflexão. Vai abençoar somente você ou vai glorificar o nome de Deus e abençoar o teu irmão também? Fica aí essa reflexão para você.